Olá, boa noite, a paz a todos. As pessoas que nos acompanham também de suas casas, esse evento está sendo transmitido pelo YouTube, então tem muitos alunos que não estão presentes conosco hoje, mas que certamente nos acompanham. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, as autoridades aqui presentes e dizer que é uma alegria, é um privilégio poder compartilhar com essa mesa tão seleta esse tema de máxima relevância para o tempo, para a época que a gente está vivendo, que é pensar questões de ordem ética e cultural. Então, quando se pensa essa relação ética e cultura em perspectiva teológica, e essa é uma breve abordagem que eu quero fazer, eu gostaria de, primeiramente, apresentar uma dentre várias definições que a gente pode encontrar a respeito de cultura, exatamente para tentar, de alguma forma, responder a essa inquietação que o doutor Eurípides traz, que é pensar como a teologia lida com essas questões éticas e culturais, que respostas a teologia poderia dar a isso. Então, a gente poderia, por exemplo, definir cultura como um complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, lei, costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo ser humano como membro de uma sociedade. Para dizer de uma forma assim, muito simples, nós poderíamos resumir o que eu disse para vocês, afirmando que cultura é, na realidade, um construto humano. Quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de algo que o ser humano, na sua jornada, na sua caminhada, enquanto indivíduo que pertence a um determinado grupo social, constrói. Isso, de alguma forma, vai se naturalizando de maneira que a gente nasce num contexto, assume determinadas posturas e muitas vezes acredita que essas posturas elas sempre foram assumidas, que isso sempre foi a realidade, quando na verdade isso foi um construto, isso foi uma construção que socialmente, consciente ou inconscientemente, foi sendo construída. Pensar cultura e pensar a relação de cultura com teologia, nós poderíamos a priori dizer que a ética cristã ela é uma ética contracultural. Se cultura é construto humano, então nós poderíamos dizer que, em perspectiva teológica, pensar essa questão da ética cristã e afirmar que a ética cristã é uma ética contracultural. E contracultural em que sentido? No sentido de que a ética cristã, o pensamento cristão, ele é sempre o pensamento do contra? Não, não é exatamente por causa disso. Quando a gente afirma que a ética cristã ela é uma ética contracultural, nós estamos, em outras palavras, falando daquilo que nós poderíamos dizer que fundamenta esses princípios que fazem com que a gente reconheça determinados elementos como corretos ou errados e faz com que a gente haja de acordo com uma determinada moral. Então, se nós pensamos, por exemplo, o nosso tempo, a nossa época, Zygmunt Bauman vai dizer que o nosso tempo é o tempo, ou dizia, né? Ele faleceu não faz muito tempo. Ele dizia que o nosso tempo ele é caracterizado por aquilo que finalmente ele chamou de modernidade líquida e que as pessoas de alguma forma acabam assumindo como uma boa possibilidade de entender, de pensar o mundo da nossa época. E quando se fala em modernidade líquida, a gente tem algumas características, alguns traços que nos ajudam a compreender melhor o que Bauman queria dizer quando ele usou esse termo, essa expressão. Então, o nosso tempo, e aí quando a gente fala do nosso tempo, necessariamente nós estamos incluindo a cultura, esse construto humano. Nosso tempo é marcado pela negação de absolutos. Então, essa é uma questão que eu não preciso ficar exemplificando ou não preciso me esforçar para demonstrar isso para vocês, né? Verdades, elas são verdades relativas hoje e quando eu afirmo que o cristianismo ele é contracultural, ou de alguma forma ele é uma resposta contrária àquilo que a cultura traz, a coisa começa exatamente por aí. Enquanto que o mundo hoje afirma que não existem absolutos, a ética cristã assume Deus na condição de absoluto, assume a Bíblia Sagrada enquanto revelação de Deus na condição de absoluto, assume Jesus como único salvador e mediador na condição de absoluto. Então, esses absolutos, de alguma forma, acabam confrontando aquilo que a cultura do nosso tempo traz. Outra característica dessa modernidade líquida é a chamada relativização de valores. Então, se não existem absolutos, todos os valores são relativos
E aí o cristianismo é contracultural exatamente nessa perspectiva. Se nós acreditamos em absolutos, então valores não dependem do juízo que o ser humano faz, valores não dependem da percepção que o ser humano tem, valores não dependem das escolhas que o ser humano faz, valores não dependem da subjetividade de cada um, não é uma questão pessoal, cada um define o que é valor para si. Então, a partir do momento que a gente assume que existe um absoluto, que Deus é absoluto, que a palavra de Deus é absoluta, então a gente assume também que valores, eles não são relativos, eles são absolutos. Que o que é certo e o que é errado não depende simplesmente do árbitro de cada um, da maneira como cada um avalia essas questões. Correto, errado, certo, errado, bem ou mal, são coisas que estão para além do ser humano. Outra característica do nosso tempo é a inversão de valores. Então, a nossa cultura é uma cultura que inverte valores, né? Quando a gente fala da inversão de valores, nós estamos falando exatamente da negação ou da substituição de valores absolutos que, de alguma forma, serviram, por exemplo, pensando no Ocidente, para fundamentar a nossa cosmovisão de homem, de mulher ocidental, a substituição desses valores que foram importantes por valores relativos, por valores que têm a ver agora com a vivência, com a subjetividade ou com a experiência de cada um. A gente, e obviamente que eu estou falando aqui na posição e na condição de um teólogo, então se a gente olhasse para o Antigo Testamento, por exemplo, para Isaías, há muito tempo atrás, ele já dizia: ai dos que chamam o mal de bem e daqueles que chamam o bem de mal. Então ele já tinha, na época dele, há muito tempo atrás, há 2.500 anos atrás, essa percepção de que no seu tempo, na sua época, as pessoas já tinham certa tendência de inverter valores. Chamar o bem de mal e chamar o mal de bem é fazer uma inversão de valores, uma inversão a partir da subjetividade de cada um. Isaías já chamava atenção para isso. Paulo, quando escreve os Romanos no capítulo 1, versículo 25, Paulo vai dizer que uma das características do ser humano que se afastou, que se distanciou de Deus, é que ele acabou mudando a verdade de Deus em mentira. Então, quando a gente diz que a ética cristã é uma ética contracultural, o que nós queremos dizer não é que nós simplesmente somos os do contra na sociedade. O que nós queremos dizer é que os fundamentos que alicerçam a nossa ética, os fundamentos que servem como valores para que a nossa vida seja conduzida, seja guiada em sociedade, são fundamentos absolutos, vinculados na crença no único Deus, vinculados na crença na sua palavra, que é revelação, que é regra de fé e prática e que deve ser regra de fé e prática para todos nós. E uma vez que isso é fato, que isso é realidade, então continuamente a gente vai lidar com essas questões, com esses dilemas éticos, não é? O que o absoluto diz para a gente, a palavra diz para a gente, Deus diz para a gente a partir da Escritura, e o que é que a sociedade diz, que a filosofia diz, que a sociologia diz, que outras áreas do saber dizem, o que a subjetividade de cada um diz. E eu termino a minha fala dizendo que a teologia, e aqui eu quero, entre parênteses, utilizar a expressão boa, a boa teologia, não basta ser apenas teologia, mas precisa ser uma boa teologia, ela é a mãe da ética. A boa teologia é a mãe da ética. A pessoa é aquilo que ela acredita. Então você vive de acordo com aquilo que você acredita. É dessa forma que a teologia lida com essas questões culturais. Doutor Wander, por favor, tem sua oportunidade.